É o jeito mais inusitado de elogiar uma mulher que existe, né? Você é um pedaço perfeito de DNA. Eu acho genial, né? Se é que ele tá falando realmente de uma mulher e não da combinação das moléculas que formam as substâncias. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo Chili Peppers no canal. E a semana de hoje a gente celebra 3.700 inscritos. Agradeço de todo o meu coração a todos aqueles que participam, pedem músicas, comentam, contribuem. Mas o mais importante que tudo, como eu sempre digo, tiram suas próprias conclusões. Então o canal cresce, a gente continua aí tendo mais pessoas interessadas, vídeos antigos sendo acessados. Então eu fico muito feliz aí que o conteúdo que foi gravado até agora também está sendo aí aproveitado por pessoas que ainda não conhecem o canal, né? Então, para quem chegou agora, seja muito bem-vindo. O canal tem uma mistura de várias coisas, mas principalmente música, inglês e psicologia. Então, eu espero que essa mistura agrade. Não é uma receita muito comum, mas é por isso que estamos aqui. E eu fico muito feliz que tem pessoas que vêm aí toda segunda para compartilhar desta receita, né, inusitada que acabou dando certo. E eu tô muito feliz aí com a participação de vocês e com as pessoas novas que chegam ao canal. Então hoje a gente vai falar de This Is The Place, né? O By The Way é um disco que é muito requisitado, então teve muitos pedidos de músicas que já foram, né? Então, mas isso acontece com esse novo fluxo de pessoas que não conhecem o canal. Então tem uma playlist de Chili Peppers também, com várias músicas que já foram traduzidas. Já passamos de 1/3 da carreira dos Chili Peppers traduzida, é bastante música. Não sei se já chegamos a 100 músicas dos Chili Peppers traduzidas, mas estamos perto. Eles têm um pouco menos de 300 músicas oficiais gravadas, sem ser lado B, então a gente tem muito conteúdo para traduzir, mas já passamos pela marca de 1/3. Então, This Is The Place foi a vencedora da enquete por uma margem muito pequena. Outras músicas também ali tinham muitos pedidos, mas This Is The Place foi a vencedora. Qual é o assunto dessa música? Drogas, o assunto favorito do Anthony, que me botou em muita saia justa ali no início do canal, que o pessoal brigava bastante, mas eu acho que agora que a gente já tá numa caminhada e no entendimento sobre como o canal e a mente do Anthony funciona, ele falar de substâncias em suas músicas é algo que a gente tá bem acostumado a entender, a interpretar e a tirar as nossas próprias conclusões e aprender com os ensinamentos do poeta Anthony Kiedis. Então vamos lá, vamos dar um passeio de carro, fazer uma reflexão essa semana e aí depois a gente volta e traduz This Is The Place. A reflexão de hoje é sobre um assunto que eu tava pensando esses dias, que é umas diferenças assim na nossa perspectiva, quando a gente é mais adulto e quando a gente é mais jovem. E eu vejo que quando a gente é jovem, a gente nos põe objetivos futuros e a gente meio que às vezes fecha a nossa visão para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Quando tal coisa acontecer, então finalmente eu serei feliz, ou o que seja, né? Quando eu tiver o emprego que eu quero, ou o relacionamento que eu quero, ou eu for, né? No meu caso, quando eu era jovem, quando eu tiver minha banda e ela for famosa, aí sim tudo vai ser justificado. E a gente põe, né? A gente projeta essas coisas para o futuro. E aí, como eu falei, assim, isso tem uma característica do jovem, não que todos os jovens sejam assim, mas existe essa coisa de fantasiar, né, um objetivo, uma coisa, uma pessoa, um relacionamento, um emprego, o que seja, né? No meu caso era música, mas pode ser qualquer outra coisa na vida. E eu acho que com isso a gente acaba perdendo muito tempo, a gente acaba não aproveitando, assim. Esse final de semana eu fui no aniversário de um amigo de infância e ele também fez 40 anos. Então esse ano aí tá marcando meus amigos e meus relacionamentos, todo mundo beirando os 40. E é engraçado, assim, a gente ver pessoas que já têm um entendimento da sua vida e conseguem olhar para trás e conseguem refletir o que aconteceu, e tem pessoas que ainda estão presas nesse objetivo futuro, nessa ideia que não se vai, assim. E aí isso não só deixa a pessoa presa na adolescência, como faz com que ela não consiga aproveitar a sua vida adulta. Então acaba sendo duas vezes prejudicial para a vida da pessoa, né? Então eu já conversei algumas vezes no canal, assim, o quanto eu tô satisfeito com onde eu estou na minha vida atualmente. E eu acho que eu tenho entendimento já fiz várias reflexões, né, sobre a minha trajetória musical, sobre como, apesar de as coisas não terem dado certo como eu imaginava, até porque eu projetava demais, mas eu tenho um apaziguamento dentro de mim porque eu tentei. E eu acho que essas coisas, o tentar também é uma coisa que pode ser até uma outra reflexão, mas quando a gente tem dentro de nós a ideia de que a gente fez o que a gente podia com aquilo que a gente tinha na época, isso nos traz uma paz,
não nos traz um sentido de derrota. E eu acho que quando a pessoa fica idealizando muito esse objetivo que não vem, mais pode amargurar a pessoa, mais pode deixar a pessoa frustrada por justamente não ter esse objetivo. E se a gente entrar numa coisa mais complexa, mais freudiana, às vezes as pessoas se põem objetivos muito inalcançáveis justamente para não alcançar eles, né? Porque aí alcançar o objetivo traria a crise de não ter objetivos, né? Então também é algo mais complexo. Mas eu gostaria de retomar o tema de hoje, que é aproveita, né? Parece meio bobo assim, às vezes parece uma coisa muito simples, muito óbvia, mas aproveita o que tu tem, assim, mesmo que tu tenha um objetivo, mesmo que tu tenha algo projetado para o futuro, mesmo que tu esteja depositando as tuas esperanças em alguma coisa que ainda não aconteceu, não deixa de olhar para as coisas que estão ao teu redor agora, sabe? Eu tô num momento da minha vida que eu gostaria muito de morar com a minha namorada, mas ainda não é possível. O nosso relacionamento a gente não pode se ver tantas vezes quanto gostaria, mas quando a gente se vê, eu faço questão de que a gente aproveite, né? E aproveitar não é tipo sair esbanjando viagens e coisas magnânimas. Às vezes aproveitar é passar uma tarde legal juntos. E eu acho que isso faz com que sim, eu tenho meu objetivo futuro profissional, eu preciso acabar minha faculdade, eu preciso ser um profissional e começar a atender clinicamente com um diploma, e isso está projetado para o meu futuro, eu estou me esforçando para isso, mas isso não impede e não me cega para as coisas que eu já tenho. E eu acho que esse é o grande reflexão, é o grande ponto dessa reflexão. Não deixa a tua visão ser cega por coisas futuras. Olha para o lado, dá valor para as tuas amizades, dá valor aí para tua família, dá valor para os teus relacionamentos, mesmo que aquele grande objetivo esteja no futuro. Não deixa de viver o presente, assim, é bobo, é muito idealizante falar isso, viva o presente, né? Muitas pessoas falam isso e às vezes isso não. Geralmente quando eu escutava isso quando eu era mais novo, eu dizia assim, mas que besteira é isso, que viver o presente, eu já vivo o presente. Mas é que é a ideia de estar consciente, ter a noção de que o que tu tá vivendo e que esse momento que tu tá vivendo também é bom, ele também pode ser bom. A tua vida não vai começar a ser boa a partir do momento que tu tiver o objetivo inatingível. É isso que eu quero dizer com essa reflexão, porque eu fazia muito isso quando eu era mais jovem, assim. Eu comecei a refletir sobre as minhas viagens, assim, e nesse aniversário que eu fui, tinha várias pessoas que eu já conheço há muitos anos, assim, e todas elas, é engraçado, assim, que todas elas projetaram em mim a viagem. Foi ao contrário, assim, as minhas viagens foram coisas legais, coisas que eu apreciei e que na época talvez eu nem apreciei tanto quanto eu deveria, justamente por estar tão focado nos objetivos, mas a imagem dessas pessoas que não me viam há muitos anos era justamente as viagens. Ah, tu viajou, como é que foi lá? Ah, e o inglês, e tu conversou, e tu fez, e não sei o que lá. Então as pessoas estavam contando pra mim as coisas que eu fiz, quando na verdade, enquanto eu viajava, eu só estava preocupado com o objetivo, né? Não, essa viagem tem que dar certo, né? Claro que eu aproveitei, claro que tiveram momentos bons, mas tinha uma parte da minha mente que não se deixava e não se permitia aproveitar, porque eu me obrigava a dar certo, né? A viagem tinha que dar certo. Durante muitos anos, voltar para o Brasil para mim era uma derrota, né? A minha viagem não deu certo porque eu voltei ao Brasil. Não! Voltar ao Brasil foi um sucesso porque hoje eu tô vocacionado, né? Eu tô num caminho da psicologia que eu amo, né? Eu tenho uma namorada que eu amo e essas coisas só foram possíveis porque eu voltei pro Brasil. Então não foi uma derrota, foi um acúmulo de experiências. Mas a minha mente estava tão focada no futuro e tão bloqueada para outras coisas que eu não me permitia enxergar que aquela viagem era só mais uma parte da vida. E aí as pessoas, né, viam as minhas viagens como sucesso, mas eu não me permitia ver. E eu acho que isso é um ponto que eu falo, assim, de viver o presente. Lá eu consegui aproveitar, com certeza teve momentos legais. Eu tenho amigos que eu falo até hoje, que eu fiz nas viagens que eu fiz, mas eu não me permitia aproveitar o presente tanto quanto eu gostaria, assim. É um arrependimento? Não, não é, porque também, às vezes a reflexão é isso. Se alguém tivesse me dito com essas palavras, ou de algum jeito que eu entendesse que eu deveria ter aproveitado mais e relaxado mais essa minha ambição de dar certo, né? Essa ideia de provar que eu preciso ser bem sucedido, e essas coisas que também, quando a gente é mais jovem, a gente se preocupa muito mais com isso, né? A nossa régua de definir o que é uma pessoa bem sucedida ou não, ela é muito baseada no superficial, né? E hoje eu me considero muito mais bem sucedido recomeçando a minha jornada profissional
e tendo as experiências que eu tive do que quando eu era jovem e acreditava que eu não tinha nada simplesmente porque os meus objetivos não foram alcançados, né? E como eu sempre falei, né? Às vezes eu aponto coisas que as outras pessoas projetam, mas eu também projetava quando era novo, né? Pra mim, ser bem sucedido era ser um músico famoso, era ter dado certo, era ter sido o melhor artista da faculdade, o que seja, né? Botava pra mim mesmo objetivos que, pra minha capacidade, tanto energética como pessoal, quanto psíquica da época, não eram atingíveis. E eu também, aí o que acontece, tu acaba sendo duro demais contigo mesmo, tu acaba te martirizando ali porque as coisas não deram certo, e na verdade tu precisa, e também pode ser esse outro ponto dessa reflexão, já que a gente vai chegando ao final dela, né? Mas poderia ser outro ponto que é, não se julga demais, né? Não seja tão duro consigo mesmo. Às vezes a gente se cobra tanto que a gente precisa dar certo, seja lá o que a gente entende como certeza, que a gente acaba sendo muito duros com nós mesmos, e às vezes nem a própria vida é tão dura com a gente quanto a gente se põe esses limites, esses objetivos, né? Então, se permita apreciar o que tem. Às vezes a gente não dá valor e às vezes a gente projeta essas coisas pra frente aí, quando tem muita coisa boa acontecendo na nossa vida e a gente não se permite enxergar. Então eu espero aí que essas palavras, que essa reflexão tenham chego aos ouvidos de quem precisa ouvir isso. Eu entendo que quando eu era jovem, eu não ia ter escutado essas palavras com muita atenção, mas às vezes é isso, né? Nossos conselhos aparecem de lugares inusitados. Então, boas reflexões, uma boa semana para todos. Vamos começar a tradução então pelo nome da música, né? This is the place. Este é o lugar. Este é o lugar em que você encontra música em inglês e psicologia, mas this is the place, né? É onde ele já fala no primeiro verso da música, onde ele diz: This is the place where all the junkies go, where times get fast, but everything gets slow. Este é o lugar onde todos os viciados vão, onde o tempo é muito rápido, né? O tempo passa rápido demais. But everything gets slow, mas tudo fica mais devagar, né? Então, é o lugar, então talvez não seja nenhum lugar físico, né? Apesar de no clipe ali mostrar um lugar barra pesada de uma cidade, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas cenas de violência, agressão, né? As pessoas vivendo essa vida do subterrâneo, né? Do underground da música, da vida, das cidades, né? Então tem várias conotações ali naquele clipe que o Anthony vivenciou na própria pele, mas quando ele diz que esse é o lugar onde, né, tem essa mudança temporal, é muito mais subjetivo, então essa sensação que ele tem quando usa a substância. Can I get some Vaseline, step into a modern scene? Então, clássico som, né? Take a chance on that which seems to be the making of a dream. Então, olha só, é interessante, né? Será que eu posso pegar, né? Será que eu posso ter um pouco de vaselina? Step into a modern scene. Então, a vaselina é um lubrificante aí para deixar as coisas para deslizarem mais facilmente, né? Então, pode ser totalmente sexual essa conotação, mas também pode ser um Anthony aí querendo deslizar mais facilmente para se livrar das suas dores, né? Fugir dos seus temores de uma maneira escorregadia, né? Então não deixa de ser uma fuga também. Step into a modern scene. Então eu dou um passo eu dou um passo dentro de uma cena moderna. Take a chance on that which seems to be the making of a dream, né? Então, take a chance, né? Então eu vou arriscar naquilo que parece ser o fazer de um sonho, né? O making of é a produção, né? Os bastidores de uma produção, mas o making of a dream é um sonho em construção. Então ele está apostando em alguma coisa que parece ser a construção de um sonho. E obviamente que quando o sonho acaba, a volta das substâncias é muito mais pesada. I don't wanna do it like my daddy did. I don't wanna give it to my baby's kid, né? Então eu não quero fazer como meu pai fez. Aquela reflexão não, foi uma reflexão porque mexeu muito comigo, né? Um dos poucos vídeos no canal em que eu apareço irritado, mas é quando o Anthony em uma música mostra ali a relação que ele tem com o pai, né? E o pai muito cedo botou o Anthony nas drogas, nas substâncias, né? Então uma atitude aí muito covarde também, que já me irrita também só de lembrar disso. I don't wanna do like my daddy did, né? Então o que acontece é o Anthony refletindo, eu não quero fazer como meu pai fez, né? E o pai dele também aí, além de usar, vendia substâncias, né? Trabalhava em Hollywood, né? Que é a fábrica dos sonhos, né? Por fora, né? A máscara é de fábrica dos sonhos, mas hoje em dia a gente tá vendo que lá por dentro é um pesadelo. I don't
wanna give it to my baby's kid, né? Então eu não quero dar isso para o bebê da minha criança, né? My baby's kid parece meio redundante, né? Mas seria tipo assim, o filho do meu bebê da minha querida, da minha garota, né? Da minha namorada, né? Então eu não quero passar isso adiante para o filho da minha amada, da minha namorada, né? Então tem essa conotação de que ele não quer que isso seja geracional. Interessante, muito belo o pensamento do Anthony, né? E aí no excelente refrão dessa música ele diz: This is my calling, I said my darling, shocking, appalling, all I can do for you. Então, esse é o meu chamado. Eu disse, minha querida, minha garota. Shocking, né? Chocante. Appalling é uma coisa que seria terrível, assim, uma coisa que também seria uma outra forma de dizer algo que te choca, né? Então, o appalling é algo que te traz muitas... algo terrível, algo chocante. Então, tem várias conotações parecidas, palavras parecidas, né? Então, para intensificar e redobrar aí a intenção dessas palavras, desse significado, então, chocante e terrível é tudo que eu posso fazer para você. Hammers are falling, I said my darling, shocking, appalling, all I can do to you. Então, hammers are falling é uma expressão que é tipo assim, é a hora do julgamento, né? Porque o hammer tem a ideia o martelo cair pode ser uma ideia também de peso, né? De consequência, e essa expressão vem do martelo do juiz. Então, o martelo tá caindo, essa sentença já foi dada, não tem como fugir do que está acontecendo. Então, tem o peso do martelo físico, literal, mas também tem o peso da consequência, né? Eu disse, minha garota, minha querida, é chocante, é terrível tudo que eu posso fazer para você, né? Então, talvez ele dizendo assim, tem duas conotações aqui, né? É terrível e chocante o que ele vai fazer para ela, as coisas que ele pode, né? Talvez aí pelo seu abuso de substâncias, pelo jeito que ele fica descontrolado, talvez pelo uso, ele acaba fazendo coisas terríveis e chocantes para essa moça, mas também dizendo que isso é até onde eu posso ir, isso é o máximo que eu posso fazer, é te chocar. É fazer essas coisas terríveis porque já estão no DNA dele. Pode ser também, né? This is the place where all the devils plead their case to take from you what they need. Can I isolate your gene? Can I kiss your dopamine? Então, bem interessante assim, né? E eu tive uma prova essa semana de dopamina. Então, esse é o lugar onde todos os demônios fazem as suas súplicas, né? Plead é a ideia de pedir, né? Mas é aquele pedir santificado. Então, legal essa dualidade, né? Plead their case to take from you what they need, né? Então, tá, interessante. Aqui onde eu tô lendo ele pulou a linha, mas na verdade é tudo junto, né? This is the place where all the devils plead their case to take from you what they need. Mas tá, o plead também não deixa de ser essa ideia de suplicar, mas o plead their case é a ideia de suplicar o seu caso literal, mas na verdade o plead their case é a ideia de tentar te convencer. É isso que significa essa frase. Então ele tá dizendo que esse é o lugar onde os demônios estão tentando te convencer para tirar de você o que eles precisam. Can I isolate your gene? Can I kiss your dopamine? Então será que eu posso isolar o seu gene e será que eu posso beijar a sua dopamina? Então, talvez aqui, lendo assim, né, isolar os genes, né, beijar a dopamina é ir na raiz do problema, né, ou ir na raiz de onde sai a substância mágica, né? Será que eu posso beijar a dopamina? É isso que acontece quando alguém está aí, dependendo da droga que usa, né, da substância. As substâncias têm efeitos aí que podem bloquear as... tá, não vou entrar em biologia, né? Vamos direto, vamos voltar, senão... Esse é o exato momento, eu tô me policiando com isso. Esse é o exato momento que eu ia começar a falar de outras coisas, eu ia passar minutos falando de muitas outras coisas e eu ia desfocar da música. Então vamos voltar. O que é bom e o que é interessante para nossa conversa daqui é entender que existem drogas aí que bloqueiam a saída da dopamina do nosso sistema. E aí o que a gente tem é um acúmulo de dopamina e é por isso que a gente sente euforia. Pronto, fui bem resumido. Então ele querer isolar o gene e beijar a dopamina é porque ele quer entrar, né, nesse foco, nesse excesso. Então ele já está buscando o máximo que pode das substâncias e que o organismo tem para oferecer. Por isso que ele está usando essa ideia de mais biológica, né, na hora de escrever essa parte da letra. In a way, I wonder if she's living in a magazine. I don't want to say it if it isn't so. I don't want to wait in, but I've gotta know. Então, em uma maneira, né, de certa forma, eu pondero se ela está vivendo em uma revista. Eu não quero dizer se não é verdade, né? I don't wanna say it if it isn't so. Então, eu não vou falar se não for a verdade, ou se esses fatos não forem verdadeiros. I don't wanna wait it,
but I've gotta know. Então eu não quero pesar, né? Ou seja, eu não quero ficar medindo as coisas, mas eu tenho que saber. Então é interessante porque eu ainda acho que essa conotação aqui pode ser ele falando com uma mulher física, uma mulher que existe, mas eu também acho que ele pode também estar romantizando a sua relação com as substâncias. Então ele está tentando achar o DNA, ele quer beijar a dopamina, né? Ela está vivendo nos sonhos. Então ele talvez esteja falando nessa letra da relação que ele tem com a substância, e aí fazendo um paralelo com uma relação amorosa. Isso é uma coisa que vários poetas usam e o Anthony não é diferente, né? E aí ele diz, esse é o meu chamado, eu disse minha querida, né? É tudo que eu posso fazer para você. Os martelos estão caindo, ou seja, a sentença já foi dada. É chocante e é terrível tudo que eu posso fazer para você. Numa dessa é a substância conversando com ele também, né? I saw you out there yesterday. What did you wanna say? A perfect piece of DNA caught in a flashing ray. Então, aqui é uma das minhas frases favoritas, assim, dos Chili Peppers no geral, assim. I saw you out there yesterday. Eu vi você ontem. What did you wanna say, né? Eu vi você lá fora ontem, o que você queria dizer? A perfect piece of DNA, né? Um pedaço perfeito de DNA, assim. Então, eu acho que esse é o jeito é o jeito mais inusitado de elogiar uma mulher que existe, né? Você é um pedaço perfeito de DNA. Eu acho genial, né? Se é que ele está falando realmente de uma mulher e não da combinação das moléculas que formam as substâncias da droga. E esse pedaço perfeito de DNA foi caught in a flashing ray, né? Então ele foi pego num raio, né? Num raio que estava piscando, né? Então pode ser aí um momento muito rápido, algo que aconteceu repentinamente, né? Ou que ele pegou no cantinho do olho, ou algo que foi um momento muito espontâneo. Então várias coisas que podem ter acontecido assim. I caught you out there in a fray. What did you wanna say? A masterpiece of DNA caught in a flashing ray, né? Então eu peguei você, né? Eu consegui enxergar você out there in the fray, né? O fray é o confronto, é a briga, né? A confusão. Então tinha aquela banda The Fray, né? Que tinha umas músicas muito boas até, meio melancólico assim, mas tinha umas músicas legais. Enfim, I caught you out there in the fray. Então eu te peguei lá, né? Consegui te enxergar, te reconhecer lá no meio do combate, do conflito. What did you wanna say? O que você queria dizer? A masterpiece of DNA caught in a flashing ray, né? Então aí, essa obra-prima do DNA que foi pega de uma maneira repentina, surpreendente. Can I smell your gasoline? Can I pet your Wolverine? On the day my best friend died, I cannot get my copper clean. Então aqui fica bem mais macabra a letra, né? Can I smell your gasoline? Será que eu posso cheirar a sua gasolina, né? Então aqui é meio direto, porque tem a ideia da, né? Se a gente for para coisa direta da vida, tem muitas pessoas que gostam do cheiro de gasolina, né? Mas o que acontece também é que cheirar a gasolina é a ideia de ficar, né? A gasolina tem álcool, a gasolina é uma substância tóxica, a gasolina é uma substância que pega fogo, que causa explosão. Então ele já tá querendo aí, né, flertar com um perigo. Can I pet your Wolverine? Então, será que eu posso aí fazer carinho no seu Wolverine, que é aí um animalzinho lá das florestas do Canadá, que dizem, né, que é por isso que também nasce o personagem, que ele é muito raivoso, né? Então é um bichinho aí que é muito, apesar da sua estatura não ser muito alta, né, não ser um bicho muito grande, ele é extremamente raivoso e extremamente agressivo. Então aí também, mais uma vez, é o mesmo sentido, né? Ele querendo brincar com o perigo. On the day my best friend died, então Slovak, né? Mais uma menção a ele. Então no dia que o meu melhor amigo morreu, eu não conseguia limpar o meu cobre, né? I could not get my copper clean. Então copper em inglês britânico é uma gíria para policiais, né? Então eles são os coppers, mas no inglês americano, copper é uma gíria agora aqui, né? Substâncias eu também não sou muito versado nessa outra parte desse mundo, né? Mas a princípio aí o cachimbinho que eles usavam ou tinha algumas partes feitas de cobre, ou o cachimbo, como é que era? Eu li em algum lugar isso. Tinha alguma parte que vai dentro do cachimbo, que é chamada de copper. É tipo uma gíria para alguma parte, seria um filtro ou alguma coisa que vai ali dentro. Então também, meu conhecimento sobre isso também não é o mais elevado, mas enfim, tem a ver com o instrumento que eles usam para usar substâncias, e ele está dizendo que ele não conseguia limpar o seu instrumento. Ou seja, mesmo sabendo que o amigo morreu, ele não conseguia se desfazer do uso da substância. Então ele continuou usando mesmo após a morte do amigo. E aí, pensando pelo lado psicológico, o quanta pressão e o quanta culpa ele não deve ter por causa dessa situação, né? E aí ele diz, I don't wanna take it up with little Joe, I don't wanna fake, but I've gotta know, né? Então, eu não quero ter que resolver isso com o pequeno Joe,
eu não quero mentir, eu não quero enrolar, né? É fake, é a ideia de ser falso também. Então ele não quer ser falso, but I've gotta know, mas eu preciso saber. Então, take it up with Little Joe, né? Então, é a ideia de tipo assim, eu não quero resolver com o Pequeno Joe. O Pequeno Joe pode ser um traficante, pode ser alguém que ele conhece, um filho, né? Que, por exemplo, vai seguir o exemplo dele. Então, pode ter essas conotações assim, mas aqui fica muito aberto, né? Porque eu não sei, será que o nome do filho do Anthony é Joe? Então, eu não entendo também. Ou alguém que ele conheça, que fazia parte do ciclo deles de amigo, né? Então aqui fica meio ruim assim, até porque Joe é um nome muito comum. Então, take it up with Little Joe pode ser também alguma coisa, uma gíria aí que eu desconheça, mas take it up é a ideia de resolver, é a ideia de levar essa informação até aquela pessoa. Então me dá essa conotação de o Little Joe ser alguém que vende para ele a substância. Então eu não quero ter que ir lá pro Little Joe resolver essa situação, né? Mas também dá a ideia de aí um parente, um filho ou alguém que também precise e siga o exemplo dele. Então fica em aberto, porque eu não sei. Se souber, deixa embaixo nos comentários. Aí ele repete novamente o refrão, esse é o meu chamado, né? Eu disse, minha querida, shocking, appalling, tudo que eu posso fazer pra você, né? É chocante e terrível. I am a misfit, I'm born with all of it, the fucking ultimate of love inside the atom split. Olha só, aqui o Anthony estava inspirado, né? I am a misfit, né? O misfit é o arruaceiro, né? O misfit é aquele que não se enquadra, né? Então ele é o desencaixado, ele é o diferente, né? Então a palavra misfit tem várias conotações, mas é aquela pessoa que não se enquadra nas regras normais. Então, I'm born with all of it. Eu nasci com tudo isso. The fucking ultimate of love inside the atom split. Eu sou o ultimato, né? Ou o último... É que para eles ultimate é aquela coisa que é soberano, né? Que é magnânimo, não é de ser último, mas ser pelo contrário, né? Ser único, né? O ultimate tem essa conotação, assim. Então, ele é o que existe da essência do amor dentro da divisão do átomo, né? Ou seja, bomba atômica, né? Divisão do átomo, explosão. Então, tem muito a ver com essa ideia, assim. Ele se considera esse ponto tão minúsculo, mas tão forte que causa a explosão, assim, né? Não é que ele seja minúsculo, de ele se achar minúsculo, mas essa ideia de que ele está enraizado, né? As coisas e as percepções que ele tem são tão fortes e as conexões que ele tem fazem tanto efeito que ele é capaz de dividir o átomo, causando uma explosão. I'm in a flashing ray. Eu estou no flash de um raio, né? Eu estou no piscar do raio. Eu estou aí... o piscar do raio pode ser assim, né? Porque o raio também é aquela ideia de que é algo que acontece muito repentinamente, muito rapidamente. Ou seja, ele não só tem o poder da explosão, mas ele também é veloz, ele também é agressivo. A mesh of DNA. Eu sou um combinado de DNAs, né? E também dizem, tem muitos estudos, que vários abusos de substâncias são hereditários. Então isso é passado. Então isso também pode ser um grande tema dessa música, né? A sedução que ele tem pelas substâncias que foi passada dele para o pai, do pai para ele, mas ele em outra hora, né? Ele agora em outro momento não quer passar essa combinação bombástica de DNA para o próprio filho. Pode ser também. Another Poppin' J who thinks he's got something to say, né? Então, mais um Poppin' J. Poppin' J é uma expressão para arrogância. Tem a ver com... Poppin' Jay era uma expressão, antigamente era para papagaio, né? Então, a ideia do papagaio que era o falador, pode ser assim. Então, também tem essa conotação, mas tem essa ideia de que alguém que fala demais sobre si mesmo. Então, mais um falador, pode ser. Mais um falador que pensa que ele tem algo a dizer, né? Então, aí, perfeitamente, né? Poppin' Jay, papagaio, falador, aquela pessoa que se acha demais. E aí ele tá dizendo... Talvez aí as pessoas criticando, as pessoas tentando analisar ele, né? Perdão, Anthony, por ter esse canal e analisar tuas letras. Mas eu não acho que eu tenha algo para dizer quanto a jornada dele. Já falei bastante, né? Mas não, essa letra aqui a gente já vê um Anthony, não tem mais nada novo pra gente falar, né? Dessa letra, mas aqui a gente já vê um Anthony bem mais maduro na hora de escrever, na hora de refletir sobre o seu passado, sobre as coisas que lhe aconteceram, sobre os seus próprios erros, sobre os seus acertos. Então, a própria vontade de não querer repetir o que aconteceu com ele, com os filhos, é muito interessante, assim, é algo extremamente nobre. Então, não dá nem pra falar nada, assim. Então, eu acho que é muito legal ele ter essa capacidade de ser honesto. E eu tenho certeza que é além da musicalidade dos Chili Peppers, que é muito elevada e muito boa, né? Tem músicas muito boas de se ouvir, mas eu sempre acreditei, assim, a minha relação com a música, né? Tanto do lado como ouvinte, como do lado de trabalhar em estúdio e querer ter sido músico e tudo mais, para mim a música só conecta com as pessoas quando ela é verdadeira.
E eu acho que o Anthony, se permitindo falar sobre tudo que aconteceu com ele nas suas músicas, ele passa muito mais do que verdade, né? Então ele consegue criar essa conexão genuína porque ele não tem medo de explorar esses temas aí que, apesar de nem todo mundo ter vivido o que ele viveu, quando se fala de um ponto de vista verdadeiro, é muito mais fácil conectar com as pessoas. Então essa foi This is the Place do Chili Peppers. Tem um entendimento melhor desse som, quer pedir um som pro próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.